14 Supreme Arengon System Capítulo 101. Você é burro. Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Parece que sua força de vontade é mais forte que a de Alger. Ele finalizou quando perdeu 3 dedos. Não sei se isso foi covarde ou inteligente. Vamos ver quantos dedos eu teria que cortar antes de enviar. Este deve ser um experimento interessante. Vendo o olhar desdenhoso em seus olhos, Yates sabia que não estava brincando. O efeito entorpecente da adaga já começou a fazer efeito e ele não consegue mais mover o braço. Mesmo que ele pudesse vencer, não havia como ele vencer esse homem. De alguma forma, ele ganhou um pouco de confiança quando viu que seu cultivo estava apenas no Master Stage. Mas esse homem é um monstruoso. Mesmo que ele tenha estado apenas no Master Stage, a maneira como ele foi protegido e o dominou fez parecer que ele era um cultivador Expert Stage. Que aberração! No entanto, como marquei, Komeat poderia estar disposto a ser escravo de alguém. Seus olhos então caíram sobre os 3 assassinos que seguiam este homem e seus olhos brilharam. O que vocês 3 estão fazendo? Por que vocês não estão me salvando? Embora ele possa ser um pouco forte, acredito que com vocês 3 trabalhando juntos, vocês podem lidar com ele. Você pode até matar cultivadores Expert Stage, certo? Então por que você não está lutando contra ele? Será que você tem medo de um cultivador Master Stage? Um silêncio incomum tomou conta da sala após as palavras de Yates. Você é burro? Nux questionou com uma expressão confusa no rosto. Ele bateu a cabeça com muita força. O quê? Você não vê que eles estão me seguindo? Olha como eles estão parados. Parece que eles pretendem me impedir. Esses seus escravos? Sim. 1, 2, 3, todos os 50. Alger também. Todos eles são meus escravos. Só você sobrou. Você entende isso agora? Não pense que não vou te matar porque quero você como meu escravo. Se o pior acontecer, você morrerá enquanto é torturado e eu encontrarei alguém para substituí-lo como novo chefe desta casa dos Marquês. O seu maior trunfo já é meu, então não importa se você desiste ou não. Você só vai aumentar um pouco o meu trabalho, é isso. Vendo aquela atitude indiferente, a vontade de Yates de resistir a ele parcialmente. Era verdade, seu trunfo. Os assassinos já estavam sob seu comando e ele era praticamente inútil. Seu único valor era que ele era necessário como um rosto, o chefe de uma casa de Marquês minha bunda. Isso era apenas um título e é muito fácil substituir um rosto. Vê você é do reino? Yates questionou. Com os assassinos ao seu lado, ele já havia desistido. Ele só queria confirmar uma coisa. Sim. O reino me invejou já que seu progresso não estava de acordo com nossas expectativas. Então, sem perder tempo, Nux tire uma adaga normal antes de colocá-la no dedo indicador. Bem, esta será a última vez que perguntarei isso sem te machucar. Você está disposto a ser escravo? O rosto de Yates se contraiu. Sem machucar você, minha bunda. Não consigo mover minha mão direita e minha cabeça ainda está fazendo por causa daquela rampa. Como você ousa dizer isso sem me machucar? No entanto, ele não disse isso em voz alta e desistiu rapidamente. Sim, estou disposto a ser seu escravo. Bom, um sorriso apareceu no rosto de Nux ao ouvi-lo. Ele finalmente tirou a máscara e respirou fundo. Ah! Finalmente acabou. Que noite longa. Vê você. No entanto, logo depois de revelar seu rosto, Yates recebeu outro choque. Ele conheceu aquele rosto. Ele era Nux Lander. Você tem inveja de seus assassinos atrás de mim e da minha herda. Vê você não é do reino. Mais uma vez, o silêncio tomou conta da sala depois que suas palavras terminaram. Você realmente é burro, hein? Nux murmurou enquanto olhava para Yates com um olhar vazio. Ele não é do reino. Ele enganou você. Ataque. Yates queria levantar e atacar Nux, mas então foi atacado por uma dor agonizante e caiu no chão. Está ficando muito repetitivo, hein? Enquanto Yates rolava no chão, gritando de dor, Nux murmurou com um olhar indiferente. Em apenas uma noite, ele já tinha visto inúmeras pessoas gritando de dor assim. Na verdade,
Ele estava ficando entediado com isso. Seria muito melhor se ele estivesse com seu Fel, Skilla, Lana e Eda. Bem, tanto faz. Ele era bonito e um homem responsável. Eu preciso trabalhar duro para garantir seu futuro. Este pequeno sacrifício era necessário. Não que ele não tenha sido recompensado por seu trabalho duro. Ele agora tem o controle das casas de 2 tendas e dos assassinos, que são muito mais fortes que as casas dessas tendas. No entanto, esse não foi o seu ganho real. O seu ganho real foi Tira. Com um grande mestre assassino de estágio como seu escravo, não demorará muito para que ele se torne um grande mestre. Com isso, seria fácil para ele derrotar um cultivador expert stage e ele poderia até ser capaz de lutar contra um cultivador king stage. No entanto, ele não vai transar com ela. Ele não repetirá esse erro. Ele usará a abordagem que sempre teve, combinando-a com seu toque de desejo. Isso será fácil. Zumbir. Enquanto Nukes ainda pensava em tudo isso, ele sentiu alguém dando tapinhas em seu ombro. Ele se virou e viu Tira olhando para ele enquanto apontava para Eat que ainda estava rolando pelo chão, gritando de dor. Ah! Eu esqueci dele. Nukes murmurou antes de caminhar em direção a Eat. A boca de Tira se contraiu, mas no fundo dela ela também gostou de ver esse pedaço de merda sendo torturado assim. Ele merece depois de um tempo. Eat parou de rolar no chão. Ele havia aprendido como isso funcionava e jurou em seu coração que nunca pensaria em trair seu mestre. Tudo bem, descanse um pouco. Você tem 10 minutos. Depois disso, leve-me ao chefe do seu exército e aos outros membros importantes do seu exército. Supreme Arengon System capítulo 102. Então que tal você me sentir mais tarde Librear.com depois de colocar o selo do escravo na cabeça do exército Arduik e de alguns outros superiores. Nukes e Tira deixaram a casa Arduik enquanto 2 e 3 funcionários lá. Não se pode confiar em um órfão para tais assuntos. Hein? Enquanto caminhava na direção da casa dos Bannerman, Nukes murmurou o que Eleven disse. Os movimentos de Tira pararam um pouco antes de ela continuar como se não tivesse sido ouvido. Um sorriso apareceu no rosto de Nukes ao perceber que estava funcionando. Não acredito que ela disse isso. Bem, também não é culpa dela, é do reino. Mais uma vez, Tira não reagiu. Eu realmente tenho pena de você. Tira cruz e Tira não aguentou mais quando olhou para Nukes e respondeu com voz rouca. Eu não preciso da sua pena. Claro que não. Você é uma mulher forte. O reino pelo qual você deu tudo de si não confia em você. Se eu tivesse enfrentado algo assim, já estaria quebrado. HMPH. Isso significa apenas que você é fraco. Tira bufou. O rosto de Nukes se contraiu um pouco, mas rapidamente voltou ao normal enquanto ele balançava a cabeça. Não, eu não sou fraco. É você quem é muito forte. Com seu talento, você pode facilmente viver uma vida luxuosa sem problemas, mas você escolheu viver uma vida sombria para o seu reino. No entanto, mesmo depois de um sacrifício tão grande, você nem mesmo conquistou a confiança básica deles. Estou esperando você poder falar normalmente agora. Nukes continuou com um leve sorriso no rosto. Se Felberta estivesse aqui, ela saberia que ele estava gostando. O reino não trabalha com sentimentos. Eles têm que garantir que seu plano não falhe. Não é errado para eles terem segurança dupla. Tira respondeu em tom monótono. Parecia que ela estava tentando se convencer, em vez de convencer Nukes. Não preciso de nenhuma segurança dupla. Confio em quem confio de todo o coração. Se eles me traírem, a culpa será minha por confiar neles. HMPH. Não haja como se você fosse melhor. Você literalmente controla nossos corpos e apenas o pensamento de traí-lo destruir nosso corpo com uma dor agonizante. Tira bufou. Quando eu disse que confio em você, lembre-se, vocês eram meus inimigos e juraram voltar e se vingar de mim. Eu seria um tolo se confiasse em você. Sou honesto sobre isso. Pelo menos não crio uma imagem falsa de confiança em meus subordinados apenas para enviar outro subordinado apenas para ficar de olho no anterior. Mostro o que sou desde o início e acredito que só isso me torna melhor que eles. Nukes respondeu antes de aumentar sua velocidade. Tira também aumentou sua velocidade enquanto seguia para trás dele. No entanto, ela estava perdida em seus pensamentos enquanto ponderava suas palavras. Ele estava certo. Eles eram inimigos. Ela se esqueceu completamente disso. Ela então se lembrou do quão preocupante ele parecia depois do que fez com ela. Porém, assim que ela pensou sobre isso,
Ela balançou a cabeça em desgosto. Isso foi apenas uma atuação. Imagens dela chupando o pênis dele apareceu em sua mente e ela sentiu uma leve contração na região da virilha. Sentindo aquela contração, os olhos de Tira se arregalaram em choque. Ela não conseguiu acreditar que seu corpo estava agachado assim. Seus olhos ficaram frios enquanto ela olhava para Nux com ódio. Claro, Nux não sabia o que se passava em sua mente, nem se importava. Ele só precisava usar o ódio recém-descoberto que ela tem pelo reino e fazê-la completamente leal a ele a partir daí. Passo a passo. E ele conseguiu o que queria para hoje. Tudo bem, você pode voltar para Banner Money House. Nos encontraremos na reunião amanhã. Dizendo isso, Nux correu em direção à mansão de Felberta antes de entrar em seu quarto e dormir ao lado dela, enquanto a abraçava, é claro. No dia seguinte, Nux e Felberta estavam sentados no corredor. Porém, este salão era muito maior que o da mansão de Felberta. Eles estavam na casa de Banner Money. Alger e Ata estavam parados na frente deles e eles inclinaram a cabeça. Saudações, mestre. Ter duas tendas se curvando na sua frente. Como é a sensação? Mestre. Felberta riu. Não tão bem. Você se sente melhor? Nux olhou para Felberta antes de olhar para sua virilha com um sorriso significativo. Entendendo o que ele quis dizer, Felberta corou. Porém, como já estava acostumada com seus modos, seu rosto rapidamente voltou ao normal enquanto ela ria antes de sua voz se tornar sedutora e ela questionar. Então, que tal você me sentir mais tarde, tio? Essa é uma ideia incrível. Como esperado do meu lindo e inteligente Felger e At, que ainda estavam ali com as cabeças baixas, sentiram os lábios se contraindo. Eles foram completamente ignorados. Muito menos eles, até a mesma Tira, que estava escondida atrás do corredor, pareceu estranho quando Nux e Felberta brincaram de forma brincalhona. Ela notou o sorriso no rosto de Nux antes de olhar para Felberta e não pôde evitar ficar com ciúmes. Ela então balançou a cabeça apressadamente para se livrar desses pensamentos estúpidos. Como ela poderia ter ciúmes dela? Em vez disso, ela deveria ter pena daquela mulher que escolheu uma pessoa tão má como seu parceiro para toda a vida. Felberta então olhou para os dois nobres e contínuos. Então o que estamos esperando? Devemos começar o que viemos fazer aqui? Você trouxe o que eu pedi? Nux olhou para os dois também e questionou. Sim, mestre. Os dois assentiram ao mesmo tempo antes que alguns criados entrassem carregando duas enormes mesas nas mãos. Uma mesa tinha cerca de 8 livros e muitas armas em cima, enquanto a outra mesa estava cheia de armas. Estes são todos os livros de habilidades que temos. No entanto, não trouxemos todas as armas aqui, pois seriam muitas, mas trouxemos todas as nossas melhores armas. Todas essas armas estão acima de 3 estrelas ou acima, com a melhor com 5 estrelas. Eata explicou. Além disso, uma adaga PX 5 Star, que já está na mão do mestre. Alger acrescentou apressadamente. Supreme Arengon System capítulo 103 ganhos. Nux ignorou as armas e rapidamente pegou os 8 livros de habilidades. Porém, logo, uma carranca apareceu em seu rosto. A casa Tulmarquês tem apenas 8 livros de habilidades. Mestre, estes são todos livros de habilidades de 4 estrelas. Alger respondeu apressadamente. Eu posso ver isso, mas vocês não deveriam ter mais? Não estou perguntando sobre livros de habilidades de 4 estrelas. Mas vocês ainda deveriam ter livros de 3 estrelas ou de nível inferior, certo? Mestre, como já temos livros de 4 estrelas, normalmente vendemos todos os livros de nível inferior em troca de algo mais útil. Por que você faria isso? Eu sei que você não pode combinar as habilidades para fazer um melhor, mas você não deveria pelo menos manter mais livros. Livros de nível inferior são mais simples de compreender. Algumas pessoas podem não ter um alto em profundidade. Não é melhor para eles usarem um livro de habilidades de baixo nível. O nível de estrela de um livro de habilidade é absoluto. Nux desta vez, Felberta foi quem respondeu. Mesmo se você compreender uma habilidade de 3 estrelas para um estágio iniciante, uma habilidade de 4 estrelas no estágio iniciante ainda é mais forte. Portanto, é sempre melhor aprender livros de alto nível. Ela continua. Claro, existem pessoas com camada de baixo nível, que mal conseguem aprender habilidades de 1 estrela. No entanto, pessoas como elas não são permitidas aqui, então não mantemos habilidades de nível inferior. Não entendo.
Se por algum motivo precisamos dele, simplesmente compraremos. Yacht murmurou. Tudo bem. Nux assentiu profundamente. Ele então olhou para os 8 livros e leu seus títulos com uma expressão animada no rosto. Corte de fogo, setas de fogo, escudo da terra, raio rochoso, abrigo de água, água evitada, caminhada sem vento, lança do vento, todos parecem bons. Nux murmurou interiormente antes de salvar tudo em seu inventário. Agora vamos às armas. Já tenho a adaga, agora quero uma espada. Nux murmurou antes de escolher uma espada 5 estrelas preta com prata nas bordas e guardá-la em seu tesouro. Então ele guardou todas as outras armas no tesouro também. Yacht e Alger franziram a testa enquanto olhavam para Nux com olhos cheios de confusão. Como você sabe, tenho muitos subordinados de agora em diante, então preciso fornecer-lhes as melhores armas, certo? Nux explicou com um sorriso brilhante no rosto. Ah, claro. Claro. Alger rapidamente concordou com uma risada. Yacht também concordou com um grande sorriso no rosto. No entanto, interiormente, 2 deles choravam sangue como lágrimas. Esses eram todos os seus livros de habilidades e armas. Toda a sua riqueza. E ele levou tudo sem pestanejar. Tudo bem, vocês podem sair agora. Estarei um pouco ocupado daqui a pouco. Nux acenou com a mão com indiferença antes de olhar para Felberta com um sorriso significativo. Felberta sorriu de volta também antes de olhar para a virilha dele e lamber os lábios sedutoramente. Ah, certo, Alger, seu quarto será meu agora, então encontre outro. O mesmo vale para Yacht. Os 2 nobres queriam chorar de frustração. Este homem não fica satisfeito mesmo depois de pegar suas armas e habilidades. Agora ele quer até o quarto deles. Que bastardo ganancioso. Sim, mestre. No entanto, não importa o quão irritados ou frustrados eles estivessem, a vida deles estava nas mãos dele, e eles morreriam se não fizessem o que ele diz. Portanto, eles assentiram como os bons servos que eram e foram embora. O que você está esperando? Você também sai. Nux então se virou para Tira e os outros servos e ordenou que saíssem também. Quando todos saíram do salão, Nux virou-se para Felberta. Ele a pegou no colo e a colocou no colo. E isso é muito melhor. Ele riu. De fato. Isto é muito mais confortável. Felberta riu também. Ela então mudou sua atenção para as mesas à sua frente e murmurou. Não acredito que agora temos 2 casas marques abaixo de nós. Você tem que se acostumar com isso, meu querido Fel. Em breve teremos um reino inteiro sob nós. Nux apertou ainda mais a cintura dela e murmurou. O rosto de Felberta ficou um pouco vermelho e ela sentiu. Mas como ela pode permanecer nesta posição passiva? Ela olhou em volta e pensou em algo antes de questionar. Então, qual habilidade você vai aprender? Isso é mesmo uma pergunta. Obviamente, vou aprender todos eles a todos eles. Claro, agora que sou um cultivador mestre do reino, as habilidades que tenho agora são de nível muito baixo para mim. É hora de atualizar e aprender todas elas. Isso é verdade. Um cultivador de nível mestre usando habilidades de 1 estrela é um desperdício de seu talento. Então, qual delas você aprenderá primeiro? Felberta questionou com uma expressão curiosa no rosto. Um sorriso travesso apareceu no rosto de Nux quando ele respondeu, eu sou muito bonito. Pode haver algumas pessoas que tenham inveja da minha aparência e vão atrás de mim, então preciso estar preparado. Fugir é a melhor opção, então aprenderei a caminhada pelo vento, primeiro. O rosto de Felberta se contorceu de aborrecimento. Mesmo depois de ficar com ele por tanto tempo, ela ainda não conseguia se acostumar com sua falta de vergonha. Porém, quando ela se virou e olhou para aquele rosto quase perfeito, ela sentiu que ele não estava errado. Hugo. O que estou pensando? Felberta balançou a cabeça repetidamente. Seu rosto já estava vermelho. Ah, certo. Vou dar todas essas habilidades para você, distribuí-las para Skyla, Lanirda. Claro, você também pode aprender o que quiser. Um olhar triste apareceu no rosto de Felberta enquanto ela murmurava. Não consigo aprender nenhum deles. Sou uma das pessoas com baixo talento que a relatou anteriormente. Meu talento é muito baixo. Mas isso será benéfico para outros. E, quem disse que seu talento é muito baixo? Você é de primeira aula. Nux riu. Felberta franziu as sobrancelhas, virou-se para perguntar o que ele queria dizer com isso, porém, de repente sentiu a mão dele entrando por dentro de suas roupas e se movendo em direção ao seu lugar especial.
Sua irmã mais nova se contraiu em resposta e seu suco começou a vazar. Você é uma mulher de primeira classe, Felberta. Uma mulher de primeira aula Supreme Arengon System capítulo 104 e ela vai vencer. Você é uma mulher de primeira classe, Felberta. Uma beleza de primeira aula Nux sussurrou em seus ouvidos enquanto circulava o dedo em torno de seus canais. O corpo de Felberta estremeceu de antecipação. Então um sorriso travesso apareceu em seu rosto enquanto ela batia levemente na mão dele. O que você está fazendo, hein? Ah? Você age como se não soubesse o que estou fazendo ou o que estou prestes a fazer. Nux respondeu. Realmente não sei o que você vai fazer, respondeu Felberta com um leve sorriso no rosto. Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Nux também. A outra mão moveu-se e agarrou o seio macio dele enquanto ele começava a amassá-lo. Você realmente não sabe o que estou prestes a fazer? Por que eu mentiria para você? Felberta questionou de volta. Oh, então me diga, você está gostando do que estou fazendo? Nux rapidamente entendeu sua peça e começou a pensar em maneiras de encerrá-la bem. Eu me sinto desconfortável. Você está gostando do que estou fazendo agora? Antes que Felberta pudesse responder, Nux roçou levemente seu clitóris enquanto se aproximava da boca do ouvido dela e sussurrava. Aí um leve gemido escapou da boca de Felberta e uma onda de prazer passada por sua espinha. Meu querido Fel, deixe-me perguntar uma última vez, você está gostando do que estou fazendo agora? A voz suave e sedutora de Nux entrou em seu ouvido, e outra sacudida de prazer foi liberada em seu corpo. Combinado com suas carícias, Felberta não teve como ir contra ele e perdeu novamente. É incrível. O sorriso de Nux se alargou quando ele perguntou. Então devo continuar o que estou fazendo, certo? Se continue, Felberta respondeu com um leve rubor no rosto. Ela não sabe por isso, mas veja que sua resistência hoje era muito mais frágil do que antes. Nux mal tocou na irmã mais nova e já perdeu. Como isso é possível? Como isso está acontecendo? Enquanto Felberta pensava em tudo isso, de repente os movimentos de Nux pararam. Uma carranca apareceu em seu rosto, porém, antes que ela pudesse pensar mais sobre isso, Nux a pegou no colo como uma princesa e murmurou. Acho que deveríamos tudo continuar isso em nosso novo quarto. O que você acha? Vendo aquele sorriso encantador, e como sua bucetinha clamava por atenção, Felberta não teve outra opção a não ser concordar, e foi o que ela fez. Vendo seu pequeno aceno de cabeça, Nux oferece ainda mais antes de beijar sua testa e começar a caminhar em direção a Auge, seu quarto. Enquanto caminhava em direção ao corredor, ele passou por algumas empregadas, e quanto mais empregadas ele passava, mais vermelho ficava o rosto de Felberta. Ela ficou envergonhada com a forma como Nux a carregava, porém, ela também não queria andar sozinha. Um sentimento conflitante. Porém, uma coisa era certa, ela queria ficar assim para sempre. Ela esperava que Nux a carregasse assim de vez em quando. Ela então abriu ainda mais o pescoço dele e traição. Nux sorriu de volta para ela e seu sorriso se alargou. Porém, quando outra empregada passou, Felberta descobriu uma coisa. Nux. Nosso relacionamento não é um segredo. Essas empregadas não espalhariam boatos sobre nós. Além disso, a tomada da casa de Marquei não será conhecida por todos se andarmos por aí sem conceal? Ela questionou com uma carranca. A última coisa que ela quer é que seus planos sejam arruinados por causa de um momento de prazer. Vendo o olhar preocupado em seu rosto, Nux sorriu. Ah, Fel, você é precioso demais. Ele beijou sua testa novamente e respondeu, não se preocupe, esta é a casa de Alger. Todos os servos aqui são extremamente leais a ele e nenhum deles tem permissão para sair da mansão. Esta mansão é muito segura. Os soldados de Alger e até os assassinos garantiram que não houvesse espiões. Além disso, mesmo que haja um ou dois espiões, realmente não importa se nosso relacionamento ou se nós assumimos o controle da casa de Alger vazaram. Coisas como essas exigem provas sólidas. Eles podem suspeitar de nós, mas enquanto Alger não disser nada, eles não serão capazes de provar nada por si próprios. Não é estranho? Se um nobre assumiu a casa de outro nobre, uma leve suspeita é suficiente para que as pessoas comecem a investigar e até mesmo comprovem isso. Porque a declaração de Alger é necessária no nosso caso? Felberta questionou confusa. Se foi um duque quem assumiu a casa de um marquês, uma leve suspeita foi suficiente para iniciar a investigação.
Mas como poderia um mero visconde assumir o controle da casa de um marquês? Como isso é possível? Nux respondeu com um sorriso malicioso no rosto e os olhos de Felberta se arregalaram ao perceber. Na verdade, segundo os registros, ela era um mero visconde, um pouco especial, mas em nenhum lugar era forte o suficiente para assumir o controle de uma casa dos marquês. Eles poderiam investigar um pouco mais ela e sua casa, mas como ela não tem outras pessoas além das que já havia mencionado, ela ainda é um visconde fraco. Ela não pode assumir uma casa dos marquês. Ela não tem forças para fazer isso. Quanto ao relacionamento dela com Nux, bem, a maioria dos nobres simplesmente ouvirá e esquecerá. Esta notícia não foi picante o suficiente. Ela comprou Nux como seu brinquedo de menino. A notícia de que ela está se divertindo com ele não é forte o suficiente para que os nobres pensem ou falem mais sobre isso. Claro, a história era diferente se ela era a princesa ou a concubina real. Agora, isso teria sido uma notícia digna da atenção dos nobres. Ei, estamos muito fracos, hein? Felberta sorriu maliciosamente. Na verdade, nem temos nosso próprio exército particular. Somos muito fracos. Um sorriso semelhante apareceu no rosto de Nux e ele continuou andando. Poucos minutos depois, os dois entraram em um quarto luxuoso, com piso de textura de madeira brilhante, paredes cor de pêssego, uma cama enorme de aparência confortável com lençol vermelho escuro. No centro, duas luminárias de cada lado da cama, um espelho requintado na lateral e por fim, um elegante lustre em cima. O quarto ficava a léguas acima do quarto de Felberta. Lindo, murmurou Felberta. Não tão bonito quanto você. Como ele poderia deixar a oportunidade de dizer uma frase tão clichê? Isso seria um pecado. Um leve sorriso apareceu no rosto de Felberta e ela balançou a cabeça. Atrevida, ela murmurou interiormente. Nux então entrou no quarto com Felberta nos braços. Depois, sem olhar muito em volta, caminhou diretamente em direção à cama e gentilmente colocou Felberta sobre ela. Ele então respirou fundo antes que um cheiro doce de lavanda entrasse em seu nariz e ele brilhasse. Podemos continuar o que estávamos fazendo aqui. Ninguém vai nos perturbar e, prepare-se para gemer como um louco. Não vou pegar leve com você como sempre faço. Felberta irradiada com desdém. Ela havia perdido muito facilmente antes. Isso não era aceitável. O tempo que levou para entrar nesta sala vindo do corredor foi suficiente para ela voltar a se recuperar o equilíbrio. Ela não vai perder tão facilmente. Ela será quem dominará desta vez. Ela tinha certeza disso. Ah! Para onde foi aquele doce fel? Por que você o substituiu de novo? Vendo o brilho em seus olhos, Nux pôde facilmente determinar o que ela estava pensando e suspirando dramaticamente. O que você quer dizer com aquele doce fel? Não fui sempre o mais doce? Felberta questionou. O que você está fazendo, hein? Não sei o que você está fazendo. Nux imitou suas palavras de antes um pouco dramaticamente antes que um olhar suave apareça em seu rosto e ele continuasse. De agir como ignorante até agora. Fale sobre mim fazer gemer como um louco. Como você pode mudar tão rapidamente, hein? A bochecha de Felberta corou, porém ela não repetiria o mesmo erro da última vez. Como ela não soube responder, como não conseguiu vencer com palavras, ela vai vencer com força e charme. Ela agarrou a mão de Nux e manteve-o para a cama e sem lhe dar chance de reagir, ela rolou e apareceu em cima dele. Ela então abaixou a cabeça, sua boca se moveu da dele e seus lábios se encontraram. Porém, Felberta não deu muito tempo para ele gozar. Após um pequeno selinho, ela expressou a cabeça e a sinceridade o beijo. Ela então abaixou a cabeça novamente e beijou antes de levantar a cabeça para trás. Ela continua isso por um tempo. Antes de sua mão se mover em direção à virilha de Nux, ela então acariciou um pouco a vara de Nux através de suas calças e transmissão. Olhe para isso. Seu irmão mais novo está pensando em ir, hein? E pensar que isso aconteceu com alguns beijos. TSK. Felberta então lambeu os lábios sedutoramente radiante. Ela teve o impulso hoje. Ela pode vencer. Este foi o momento dela. Esta era a sua chance. Bem, eu realmente não posso culpar você também. É natural ter tal acontecimento, afinal, desta vez não estou me segurando como antes. Supreme Arengon System capítulo 105. Ela não ganhou nada. Nuble notas. Então este e os próximos capítulos serão snus com suas garotas, Skila, Lani, Felberta e Ida.
Você pode pular o resto se quiser, mas não perca o snus-nu com Eda. Será importante para a trama. Quanto a pular esses capítulos snus-nu, não consigo. Não posso simplesmente esquecer meus outros personagens. Bem, eu realmente não posso culpar você também. É natural ter tal acontecimento. Afinal, desta vez, não estou me contendo como antes. Na verdade, diante de uma mulher tão bonita, eu considerava gay se não tivesse esse fato. Nux, que rapidamente entendeu o que se passava em sua mente, respondeu. Ele nunca lhe daria a satisfação que ela procurava. É extremamente agradável ver Felberta trabalhar tanto para dominá-lo. Porém, foi ainda mais agradável quando ela falhou e começou a gemer sem pensar em nada. Ele ainda não gostou dessa sensação o suficiente. Sim. Fique onde está e deixe-me fazer tudo. Felberta murmurou. Normalmente ela deveria ficar feliz com os elogios, porém, ela já está com Nux há tempo suficiente para saber que o sorriso que ele tinha no rosto não era bom. De repente, ela sentiu que era sua chance, seu momento. Todos desapareceram e isso vai acabar como sempre. No entanto, assim que esse pensamento apareceu em sua mente, ela balançou a cabeça repetidamente para se livrar dele. Um sorriso sedutor apareceu em seu rosto e ela repetiu. Sim, fique onde está e aproveite. Ela então rapidamente tirou a calça dele e uma pressa meio ereta apareceu. Felberta agarrou suavemente a vara e começou a acariciá-la com um sorriso no rosto. Ela então moveu seu corpo para a frente enquanto beijava a cintura de Nux, depois seu peito, seu queixo e quando ela estava prestes a tocar seus lábios, ela transparente beijou seu nariz. Ela então continuou sua jornada até a testa dele, depois beijou suas bochechas, as orelhas antes de finalmente, ela beijou seu queixo novamente. O corpo de Nux estremeceu de frustração e isso não passou despercebido a Felberta. No entanto, ela sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer. Ela notou que sob seus cuidados, sua vara meio ereta agora estava pronta para partir. Ela beijou seu peito, sua cintura e então desceu para encontrar a presa totalmente ereta. Olha como fica animado com apenas alguns golpes. Felberta riu alto. Na verdade, ele está esperando por isso há muito tempo. Nux teve que admitir. Felberta estava ficando bom em provocá-lo. Claro, estava longe de ser suficiente. Ele não perderá tão facilmente. Então eu não deveria deixá-lo esperar muito, deveria. Dizendo isso, Felberta abaixou o vestido e revelou sua pele branca e lisa junto com o sutiã sexy preto. Gole não importa quantas vezes ele veja isso, Nux nunca superaria o quão atraente é sua figura. Enquanto Nux ficou momentaneamente perdido naqueles olhos negros, Felberta abaixou a cabeça e beijei a cabeça de seu pênis. Durante todo esse tempo, ela não quebrou o contato visual entre eles. Nux foi então tirado de seu devaneio quando uma estranha onda de prazer assaltou seu corpo. Ele então olhou para Felberta e, vendo o sorriso malicioso em seu rosto, soube que havia perdido o primeiro round. Porém, Felberta não era alguém que entregaria a liderança que tinha tão facilmente. Ela agarrou o pau dele com uma mão, ajustou sua posição e então sem tirar o sutiã preto, ela engoliu tudo diretamente em seu decote. Hugo. Mesmo que Nux já soubesse o que estava por vir, ele não conseguiu se controlar e gemeu de prazer. O sorriso malicioso de Felberta se alargou quando ela levantou o seio gigante antes de baixá-lo novamente. Nux gemeu novamente e fechou os olhos. Felberta ainda não quebrou o contato visual, porém, combinando com a plástica nos seios, o prazer que Nux sentiu foi demais, portanto, ele fechou os olhos e saboreou o prazer. Ele foi o primeiro a quebrar o contato visual. Felberta venceu mais uma rodada. Desta vez, Felberta ficou muito feliz, começou a ganhar a confiança perdida. 2 rodadas seguidas, isso foi incrível. No entanto, ela não deveria estar muito confiante agora. Ela não deveria abrir mão desta oportunidade. Ela iria acabar com isso de uma vez por todas. Com essa confiança recém-adquirida, ela ergueu novamente o seio, antes de abaixá-lo com mais intensidade. Seu movimento ficou mais suave e ela aumentou o ritmo. Hugo. Tio, isso é tão bom. Tio Nux gemeu alto enquanto colocava o cotovelo na cabeça e saboreava o prazer. Os seios macios de Felberta cercaram seu irmãozinho, aqueles montes de suavidade. A sensação era de outro mundo. Ondas e mais ondas de prazer assaltaram seu corpo e ele pôde sentir sua mente ficando entorpecida. Além disso, Felberta,
que acompanhava atentamente cada mudança em sua expressão, aumentava e diminuía o ritmo de acordo. O estilo dela era parecido com o dele. Quanto mais ele gemia, mais rápido ela se movia. Ele estava completamente à mercê dela. Ele tinha que gemer se quisesse aproveitar mais. Nux foi preso por seu próprio truque. Agfel, você é o melhor tio. Nux continuou gemendo. Ele não pensou em resistir. Isso era bom demais. Ele havia perdido outra rodada. No entanto, ele não se importa com isso. Ele está disposto a perder mais se isso garantir que esse prazer continue. De repente, uma enorme onda de prazer assaltou seu corpo e Nux foi acordado de seus pensamentos. Ele abriu os olhos e viu que Felberta beijava a cabeça da sua pila e usava a mão para esfregar ainda mais os seus seios na sua pila. Cada vez que ela baixava os seios, a cabeça do pau dele saltava e Felberta lhe dava um beijo doce como se o estivesse recompensando por ter saído. Vendo essa cena, Nux ficou ainda mais animado. Podia sentir que seu leite estava se acumulando e com a forma como Felberta o apertava até secar, tinha certeza que iria estourar logo. Felberta continuou a trabalhar nos seios e continuou a forçá-lo a gemer. Indefesa, Nux só conseguia fazer o que queria e satisfazia o seu ego. Hugo. Várias veias surgiram na vara de Nux e como se sentisse algo, Felberta aumentou sua velocidade. Estou gozando surto. Nux também não aguentou mais e seu leite explodiu. Ah! 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 Nux respirava pesadamente. Mal abriu os olhos e viu o rosto e os seios de Felberta cobertos de porra. Uma onda de satisfação tomou conta de seu corpo e sua vara reagiu novamente. Vendo isso, um sorriso sedutor apareceu no rosto de Felberta. Ela usou a mão para recolher todo o leite espalhado pelo rosto e começou a lamber e chupar os dedos com fome. Essa cena estimulou ainda mais Nux e sua vara endureceu novamente. Parece que ele está pronto e animado para a próxima fase. Felberta murmurou enquanto acariciava o pau de Nux mais algumas vezes. Ela não lhe daria nenhuma chance de se recuperar. Ela tirou o vestido completamente sem perder mais tempo. Tirou também a calcinha preta, revelando sua linda vagina. Ela então sentou-se em cima de Nux em posição de cowgirl, colocou a vara dele na frente de sua entrada e engoliu a vara de uma só vez. O Nux gemeu alto. As entranhas de Felberta já estavam mescladas em sua forma, então quando essas entranhas moles, macias e úmidas cercaram sua vara, tentando devorá-la, ondas e mais ondas de prazer o enviaram às nuvens. Felberta não lhe deu muito tempo e começou a se mover. Que bom novamente, o mesmo padrão. Quanto mais ele gemia, maior era a velocidade de Felberta e mais ele gostava disso. Ele não conseguia parar de gemer. Ele estava completamente à mercê dela. Porém, desta vez, a situação não era tão ruim quanto antes. Desta vez, Felberta também foi afetada, e Nux percebeu então quando viu suas pernas trêmulas que ela tentava esconder. Felberta também estava gostando disso. Não só isso, ele não conseguia manipular a velocidade dela com seus gemidos. Então nem tudo estava desesperado, havia uma chance. O corpo de Felberta estremeceu ao notar um pequeno sorriso aparecendo no rosto de Nux. Ela sentiu que algo estava errado, porém, como estava tão perto de vencer, ela parou de pensar nisso e diminuiu a velocidade. Nux rapidamente entendeu o que ela queria e, tio Fel, tio meu amor. Tio Felberta sorriu ao aumentar a velocidade novamente. Solavancos e mais solavancos de prazer continuaram a assaltar o corpo de Nux, e como ele ainda estava sensível, não demorou muito para que seu leite se acumulasse novamente e, surto ele encheu seu interior. Tio Felberta também gemeu de prazer, porém não gozou. Ela usou toda a sua força de vontade para não gozar. Ela está controlada. Ela finalmente venceu. Porém, antes que ela pudesse aproveitar seu momento, a vara de Nux que estava dentro dela se moveu e ela gemeu alto. Ela baixou o olhar e olhou para Nux, que estava sorrindo para ela. Acredito que deveria ser a minha vez, certo? Meu querido Fel. Com um movimento rápido, Nux rolou e apareceu em cima de Felberta, mesmo tendo acabado de gozar. Por algum motivo, sua vara estava cheia de energia. Podemos começar? Nux questionou com um sorriso no rosto enquanto movia os quadris. Felberta gemeu alto. Com apenas um impulso, ela sabia que isso estava acabado. Ela não ganhou jeito nenhum. Supreme Arengon System capítulo 106. Que vergonha. Fel. Estou gozando. Tio Nux gemeu enquanto descarregava sua porra pela quinta vez. Tio Fel gemeu.
Suas paredes se apertaram e seus sulcos jorrou. Nux então soltou as pernas que estavam sobre seus ombros e caiu bem ao lado dela. Ah! Isso foi bom. Ele murmurou enquanto se virava para ela. De fato. Filberta respondeu com uma voz muito suave, e Nux percebeu que neste curto espaço de tempo ela já havia entrado na terra dos sonhos. Ela estava muito cansada. Um pequeno sorriso satisfeito apareceu no rosto de Nux. A transição dela tentando dominar e depois se deitando daquele jeito foi incrível. Como ele pensou, esse sentimento era o melhor. Depois de alguns minutos deitado, sentou-se, virou-se para Filberta e beijou-a carinhosamente na testa. Durma bem, meu amor. Milímetros como se ela tivesse ouvido seus pensamentos. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Filberta. O sorriso de Nux se alagou. Ele balançou a cabeça e beijou sua testa novamente. Ele então se clamou, vestiu suas roupas, saiu do quarto e entrou no banheiro. Vem aqui depois de um banho refrescante, Nux pediu Tira. Dentro de um minuto, Tira apareceu atrás dele. O que é? Ela questionou com um rosto inexpressivo. Proteja enquanto eu estiver fora. Nux tentou apontar para Filberta que dormia calmamente. Embora a maioria das pessoas que possam machucar Filberta nesta posse sejam seus escravos, tornando a mansão muito segura para ela, Nux ainda não correu riscos indiretos. Ele agora tinha pessoas sob seu comando, por que não usá-las? E por que ele foi designado especificamente para Tira? Ei! Há algumas razões. Uma é que Tira é forte. E outro. Um sorriso apareceu no rosto de Nux. Ele então ativou o seu ocultar e saiu da mansão Bannerman. Dentro de alguns minutos, ele apareceu do lado de fora da mansão de Filberta e entrou. Ele ativou o seu sentido e procurou pelas pessoas que procuravam e, oh! Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Ele encontrou algo interessante. Ele não desativou o seu ocultar e avançou. Do outro lado, Skill estava espiando a sala pela pequena fenda na porta. Seu rosto estava vermelho. O que você está fazendo? De repente, ela ouviu uma voz e seu corpo estremeceu em pânico. Ela rapidamente se virou e quando viu quem era, suspirou de colapso. Irmã Lane. Eu estava prestes a punir esses dois. Eles não têm permissão para fazer isso enquanto estão no trabalho, não é? Ela murmurou enquanto convidava a Lane para olhar também. Curiosa, Lane caminhou em direção à porta, colocou a cabeça em cima da Skill e inspirou. Anyug. Oriel, é bom demais, tio Edric. Eu também me sinto bem, tio N/A. Não é importante, mas este é o casal que estava prestes a se casar. Capítulo 57, onde Lane estava com um pouco de ciúme de uma empregada. Sim, ela é aquela empregada. Dentro de alguns segundos, o rosto de Lane também ficou vermelho e ela continuou observando. Quanto a punir, ambos se esqueceram disso. Nedrick, acho que devemos acabar com isso rapidamente. Alguém vai nos ver. E daí? Dona Filberta não está aqui hoje. Não se preocupe, você pode relaxar um pouco. Edric respondeu enquanto continuava batendo. Mas as criadas pessoais dela ainda estão aqui, e se nos verem? Oriel questionou. Ela não sabia o quanto estava certo. E daí se eles nos verem? Não fale como se não tivesse ouvido os gemidos deles durante o horário de trabalho. Eles também fazem isso, Edric murmurou. Os rostos de Skill e Lane ficaram vermelhos. Não só isso, a irmã Lane às vezes fala tão alto que a maioria dos criados sabe o que está acontecendo quando ela está fazendo sexo. Edric continuou. Neste momento, o rosto de Lane parecia um tomate. Era assim que era vermelho. Elas são criadas pessoais de Lady Filberta, não podemos ser comparadas a elas. Oriel concordou. Tudo bem, vou terminar isso rapidamente. Edric descobriu um pouco e acenou com a cabeça. Eles estão prestes a terminar. Skilla murmurou, seu rosto mostrando um pouco. Decepção. Lane não disse nada. Ela estava com vergonha de dizer qualquer coisa. E, como essas duas pessoas podem fazer algo assim? Certo? Que vergonha, Skilla respondeu a voz desconhecida com alguns acenos contínuos. Sem vergonha, de fato. A voz respondeu. Skill e Lane continuaram balançando a cabeça. Como minhas lindas garotas podem espiar um casal fazendo sexo? Eu não esperava que elas fossem tão desavergonhadas de repente. Skill e Lane pararam de balançar a cabeça e se viraram com movimentos mecânicos. Era como se fossem robôs quebrados. Nux. Skilla murmurou, seu rosto ainda mais vermelho do que antes.
Minha adorável Skilla e minha séria Lani, o que vocês dois estão fazendo? Nux questionou com um pequeno sorriso no rosto. Nada, estávamos prestes a punir essas duas pessoas por fazerem algo assim enquanto estávamos trabalhando. Skilla murmurou. Lani concordou com as palavras de Skilla. Oh! Então você vai puni-los? Nux questionou. Os dois assentiram repetidamente. Então por que você ainda não fez isso? Os dois começaram a pensar em algumas desculpas. Por que seus rostos estão vermelhos? Por que você está satisfeito como se tivesse sido pego fazendo algo errado? Nux questionando continuamente. Sob sua série de perguntas, Skilla e Lani ficaram em silêncio e o sorriso de Nux se alagou. Essa cena foi realmente interessante. Ele pode provocá-los por horas. Ele tinha acabado de chegar na mansão e tinha acabado de usar seu sentido para encontrar Skilla e Lani. Porém, ele não esperava encontrar os dois parados juntos, espiando o casal fazendo sexo. Ele seria um tolo em desperdiçar uma oportunidade tão grande. Nós não estávamos puni-los. Nós estávamos observando e percebendo as diferenças. De repente, Skilla murmurou. Muito menos Nux, até mesmo Lani ao lado de Skilla ficou surpreso. Estávamos observando. O que? Quando isso aconteceu? Por que eu não sabia disso? Além disso, o que estávamos observando? Inúmeros pontos de interrogação apareceram em sua mente. Oh! Então o que você percebeu? Nux questionou. O seu é maior Supreme Arengon System capítulo 107. Ela gemeu. O seu é maior. Lani virou a cabeça para Skilla em confusão. Entretanto, depois de pensar um pouco, ela sentiu com a cabeça também. O dele é realmente maior. Nux não disse nada, apenas caminhou em direção a Skilla e o abraçou. Uma observação perspicaz, de fato. Eu sabia que o Skilla era melhor. Ele pensava interiormente enquanto continuava acariciando sua cabeça. Skilla não entendeu porque ele estava satisfeito assim, mas como ela estava gostando, ela abriu o abraço nele e não disse nada. Essa é uma observação muito boa, Skilla. Você fez um bom trabalho. Milímetros. Embora ela não tenha informações de que bom trabalho ele estava falando, Skilla sentiu e aninhou o rosto em seu peito. Que tal eu te dar uma recompensa? Nux propôs. Uma recompensa? Que recompensa? Skilla questionou confusa. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux enquanto ele agarrava alegremente, mas a massageava suavemente. Ei, você também está irritado como ignorante. Você realmente não sabe do que estou falando sobre recompensa? Nux questionou. Skilla gemeu alto. Embora não tenha entendido da última vez, agora ela tinha certeza de qual era a recompensa. Ela quer isso. Claro. Sim, os olhos de Skilla brilharam e quando ela estava disposta a concordar, Lani interrompeu. Não. Temos trabalho a fazer. Nux franziu a testa. Ele então caminhou em direção a Lani naturalmente o queixo dela enquanto questionava. Que trabalho? Nós temos que um tom de vermelho apareceu no rosto de Lani. No entanto, ela se controlou e respondeu. Ou pelo menos ela tentou, já que Nux interrompeu. Você sempre pode fazer isso mais tarde, certo? Lani sabia perfeitamente onde isso ia dar. Seus corações cardíacos aceleraram. Porém, ela se controlou e respondeu. Nux, nossa imagem já está arruinada. Os servos aqui podem ouvir nossos gemidos. Isso não é bom. Os olhos de Skilla também se arregalaram de compreensão. Elau esquece completamente o que aconteceu antes devido ao abraço de Nux. Sim. Não podemos fazer isso. Principalmente a irmã Lani. Ela geme muito alto. Ela falou em voz alta. O rosto de Lani ficou vermelho de vergonha. Você está envergonhado com isso? Nux não conseguiu se controlar e riu alto. Isso é algo para se envergonhar. Lani respondeu. O que há para ficar envergonhado? Você não deveria apenas treinar mais. Ou o que você quer dizer com isso? Lani questionou. Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Nux quando ele a pegou no colo e respondeu. Simples. Você deveria treinar mais para controlar seus gemidos. Deixa eu te ajudar com isso. Dizendo isso, ele caminhou em direção ao seu quarto com Lani nos braços. Lani, que agora estava sendo carregado por Nux, estava confuso. Ela sabia que algo estava errado com o que ele disse, mas por que ela não conseguia ver o que estava errado? Porque isso parece tão lógico. Skilla? O que você está esperando? Você não quer ajudar sua irmã também?
Nux então se virou para Skilla e questionou. Chegando. O rosto de Skilla se iluminou quando ela correu em direção a Nux também. Poucos minutos depois, Nux, Lana e Skilla estavam dentro do quarto de Nux, ou para ser mais preciso, na cama de Nux, nus. Que cena linda! Nux murmurou interiormente ao ver Skilla e Lana deitadas na frente dele sem usar nada. Tudo bem, vamos começar devagar e aumentar o ritmo mais tarde, ok? Nux murmurou enquanto usava os dedos para entrar em seus canais. Lana e Skilla tinham pontos sensíveis diferentes e Nux sabia tudo sobre isso. Sem perder tempo, seus dedos atacaram diretamente seus pontos sensíveis e, Skilla gemeu alto. Lana, no entanto, controlou-se. Este foi o treinamento dela. Ela não iria gemer. Nux sorriu ao presumir o que ela estava pensando e balançou a cabeça. Ele então se abaixou e beijou os lábios de Skilla. Skilla respondeu bem quando sua língua entrou na boca de Nux e começou a lutar com a língua dele pelo domínio. Ela também usou a mão para agarrar a cabeça dele e puxou ainda mais para perto dela. No entanto, ela não teve chance de vencer. Nux estava praticamente trapaceando nesta batalha. Seu dedo médio também entrou no canal de Skilla, e seu dedo indicador, combinado com o médio, criou caos em seu interior. O aperto de Skilla em torno da cabeça de Nux enfraqueceu. Nux aproveitou a oportunidade e começou a chupar sua pequena língua. Skilla não aguentava mais. Seus canais se contraíram e ela chegou. Nux então finalmente soltou a língua e terminou o beijo. Depois de se separar, ele beijou os lábios dela novamente antes de se virar para Lana e murmurar. Agora tente controlar seus gemidos. O corpo de Lana estremeceu quando ela viu aquele sorriso diabólico em seu rosto. Porém, Nux não lhe deu chance de pensar mais sobre o assunto e deu-lhe um leve beijo. Então ele moveu a cabeça na frente do mamilo rosa e começou a lamber. As paredes de Lana apertaram-se em torno de seu dedo. O sorriso de Nux se alargou quando ele enfiou o dedo médio dentro também. Ele então olhou para Lana, que estava olhando para ele com um olhar nervoso e determinado no rosto e beijou seu mamilo. Aí, sem perder muito tempo, colocou tudo na boca e começou a chupar com avidez. Lana rapidamente colocou a mão na boca para parar de gemer. No entanto, um gemido abafado ainda vazou. No entanto, Nux não ficou satisfeito com um mero gemido abafado. Seu dedo anelar também entrou em seus canais e os olhos de Lana se arregalaram. Seus 3 dedos tocaram simultaneamente todos os seus pontos fracos e mais ondas de prazer atacaram seu corpo. A força começou a deixar seu corpo e um leve gemido foi liberado. No entanto, devido a esse gemido, ela voltou-se e balançou a cabeça repetidamente. Ela então fechou a boca para parar todos os gemidos. De repente, Nux parou de chupar o mamilo e a excitação dos olhos. Você se controlou. Bom trabalho, elogiou Nux. No entanto, por algum motivo, Lana não se sentiu bem com esse elogio. Seus instintos gritavam que algo estava errado. Seus instintos eram corretos quando um grande sorriso aparecia no rosto de Nux enquanto ele murmurava. Agora deixe-me subir de nível no jogo dizendo isso. Ele mordeu o mamilo dela e, ela gemeu. Supreme Arengon System capítulo 108a. Claro, não, meu amor, agora deixe-me subir de nível no jogo dizendo isso. Ele mordeu o mamilo dela e, o canal de Lana se abriu. O estímulo de 3 dedos acariciando seus pontos sensíveis junto com Nux mordendo seu mamilo foi demais para ela suportar e ela gozou. Com isso, ela perdeu o controle do corpo e gemeu alto. De novo. Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Nux enquanto Lana respirava fundo. Oh meu Deus, você gemeu de novo, minha adorável Lana. Lana não respondeu. Ela estava muito ocupada respirando. Nux então de repente sentiu uma mão amassando sua vara. Ele baixou o olhar, e então olhou nos olhos de Skilla, que estava olhando para ele com um olhar lascivo no rosto. Vendo o olhar lascivo em seu olhar inocente, Nux ficou excitado. Seu guerreiro acordou e se preparou para a próxima guerra. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Skilla quando ela viu seu pau ereto. Ela se moveu e colocou bem na frente de sua entrada molhada e murmurou. Minha vez. O sorriso malicioso de Nux se alargou. Ele não poderia recusar aquele pedido, não quando ela o solicitasse daquela forma.
Ele deslizou o pênis na frente da entrada dela para lubrificá-lo um pouco e quando sentiu que já era o suficiente, ele bateu em sua boceta de uma só vez. Ah! Nux gemeu de prazer. As entranhas de Skylla estavam tão apertadas como sempre. Aquelas entranhas moles tentando engolir seus intestinos celestiais. Nux gostou dessa sensação por um tempo e quando sentiu que era o suficiente, recuou antes de enfiá-la dentro novamente. Ah! O interior de Skylla era muito acolhedor, tanto que se apertava toda vez que o guerreiro de Nux estava prestes a partir. De repente, Skylla envolveu as pernas em volta da cintura de Nux enquanto tentava empurrá-lo em sua direção. Nux falou para sua tentativa fofa e bateu com seu pau nela novamente. Ah! Depois de mais algumas estocadas, o movimento de Nux ficou mais suave e sua velocidade aumentou. Gotas de suor apareceram por todo o seu corpo musculoso. Ele então pegou as pernas de Skylla e colocou em seus ombros antes de bater com seu pau novamente. Ah! Desta vez, ele foi ainda mais fundo e Skylla gemeu ainda mais alto. Os gemidos dela satisfizeram seu ego e ele aumentou ainda mais sua velocidade. Logo, Nux descobriu que Skylla estava gemendo mais alto que o normal. Ele sentiu que algo estava errado, porém, ele percebeu rapidamente porque ela estava fazendo isso e brilhou interiormente. Que atenção! Ela é uma garota tão doce. Nux então agarrou sua bunda macia e suas paredes se apertaram. Hugo! Skylla, tio, que bom, tio, ele gemeu de prazer. As paredes dela precisaram-se à volta da pila dele com força e as costas de Nux arquearam-se. O súbito aumento de prazer o fez parar o movimento e fechar os olhos. Tio, Skylla gemeu também. Lani, que agora havia voltado a si, coroa ao ouvir seus gemidos. Ela então se virou para Skylla e a viu sendo perfurada enquanto gemia em êxtase sem se importar com nada. Hugo! Ela não está envergonhada? Ela se perguntou interiormente, mas então seus olhos pousaram em Nux, que estava olhando para Skylla com um sorriso no rosto e ela começou a se perguntar: o que há para ficar envergonhado? Quanto mais ela pensava sobre isso, mais ela se perguntava o quão estúpida ela era. Tio, estou gozando, tio. Enquanto Lani estava perdida em seus pensamentos, Skylla gemeu alto, com as costas arqueadas enquanto ela apertava os lençóis com as mãos. Tio, eu também estou gozando ao mesmo tempo. A voz de Nux foi ouvida. Lani viu seu corpo tremendo antes que um suspiro escapasse de sua boca. Os corpos de Skylla e Nux ficaram fracos e Nux caiu sobre Skylla com os olhos fechados. Lani assistia tudo com grande concentração e ciúme. De repente, Nux abriu os olhos e seus encantadores olhos dourados encontraram os de Lani. Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Nux enquanto ele se levantava e rastejava em direção a Lani. Você está pronto para o seu treinamento? Não reclame, tio. O coração de Lani acelerou e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto também. Ela então endireitou as costas, abriu um pouco as pernas e, tente me fazer gemer. Uma fala muito inesperada de alguém como Lani. O sorriso malicioso de Nux se alagou e ele aceitou o desafio. Não se arrependa então, minha querida Lani. Ele então colocou seu pau na frente de sua caverna e penetrou em seu interior com um movimento. O tio, Lani gemeu estranhamente. O quê? Você já perdeu? Nux brincou. Ele não. Isso foi muito repentino. Lani exclamou, envergonhado. Nux riu. Ele então agarrou a perna esquerda dela, colocou-a em seu ombro e penetrou novamente em seu interior. Tio, desta vez, porém, ele foi muito mais fundo do que antes. Você não está indo bem neste desafio, ele brincou novamente. Cale a boca. Nux riu. Ele se abaixou. Quanto mais as pernas de Lani se esticavam e mais fundo ele entrava. E admita, minha linda Lani, você já perdeu. Nux sussurrou em seus ouvidos sedutoramente antes de enfiar seu pau nela novamente. O corpo de Lani ficou fraco e ondas e mais ondas de prazer atacaram seu corpo. O cheiro forte de Nux assaltou seu nariz e um rubor profundo apareceu em seu rosto. Nux então começou a beijar suas orelhas, sua mão desceu e começou a massagear suavemente seu grande seio. Os movimentos de Nux aceleraram. Ele brincou com o seio dela arduamente antes de apertar o monte mácio com força. Uma onda de prazer percorreu o corpo de Lani e ela gemeu novamente. Porém, Nux ainda não havia previsto. Ele aumentou sua velocidade mais uma vez e ao mesmo tempo beliscou seu mamilo. O corpo de Lani tremeu de alegria e um sorriso tolo apareceu em seu rosto.
Os seus canais apertaram-se a um grau extremo. Nux não conseguiu mais controlar-se e libertar o seu sêmen no seu interior. Ao mesmo tempo, as paredes de Lani apertaram ainda mais e, como se um interruptor fosse acionado, uma grande quantidade de suco vaginal jorrou. Depois de outro grande orgasmo, o corpo de Nux enfraqueceu e ele se deitou-se ao lado de Lani. Lani, cuja perna estava agora libertada, rolou e fechou os olhos. Ah! 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 Ambos conseguem respirar pesadamente. No entanto, esta não é a última rodada, é? Nux ouviu a voz fofa e ao mesmo tempo demoníaco de Skylla. No entanto, ao contrário de antes, quando ele sentiu um arrepio percorrendo seu corpo, um sorriso malicioso apareceu em seu rosto enquanto ele respondia. Ah, claro que não, meu amor. Ele não estava nem um pouco cansado. Supreme Arengon System capítulo 109. Ela estava cansada depois de trabalhar duro. 3 horas depois, Nux declarou-se e esticou o corpo. Ele olhou para sua cama e viu duas lindas mulheres deitadas ali com olhares cansados no rosto. Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Nux e ele caminhou em direção a Skylla, dirigiu a boca do ouvido dela e sussurrou: Você ainda não está cansado, está? Vamos para outra rodada. Em vez de responder, Skylla apenas rolou e fez beicinho. Nux riu alto antes de beijar sua testa. Por que você ainda não está cansado? De repente, Nux ouviu a voz de Skylla em sua cabeça. Ela estava cansada demais para dizer qualquer coisa, portanto, ela estava usando a conexão do Arenseal para falar com ele. Segredo. Nux respondeu da mesma maneira. Skylla então abriu um pouco os olhos e, ao ver aquele sorrisinho no rosto dele, fechou os olhos. Eu não vou mais provocar você. Ela murmurou. Oh, você pode me provocar a qualquer hora, meu amor. Apenas esteja preparado para as consequências. Nux respondeu de volta e riu. Ele então notou um pequeno sorriso aparecendo no rosto fofo de Skylla e ela sentiu. Então eu vou te provocar mais. Nux concedeu e depois foi embora. Lani já havia adornado. Aquela garota gemia mais alta que o normal hoje. Era como se ela não tivesse nenhuma restrição. Claro, quanto mais ela gemia, mais satisfeito Nux se sente, mais rápido ele se move. Por causa disso, Lani foi mais cansada do que o normal e entrou na terra dos seus sonhos logo após gozar pela 6ª vez. Nux finalmente saiu do quarto e caminhou em direção ao banheiro. Ele ficou muito satisfeito hoje. Primeiro, Felberta, depois Skylla e Lani. Ele já teve orgasmo muitas vezes hoje, porém, ainda não estava cansado. Nome, Nux Leander. Idade, 18. Cultivo de mana, mestre. Cultivo corporal, mestre. Talento, médio. Nível, 31. VP, 810. MP, 580. Para, 83. AGL, 93. VIT, 81. STM, 86-maior 120. INT, 58-maior 80. DEV, 80. Pontos em branco, 159-maior 103. Sim, finalmente decidi não ser pão duro e usar alguns de seus pontos em branco. No início, ele só queria satisfazer suas mulheres, então aumentou seu vigor. Porém, viu quão ridiculamente baixa era sua inteligência e aumentou também. Agora ele tinha certeza de que um especialista em nível King não seria capaz de vê-lo se ele ativasse seu ocultar. Embora ele não tivesse certeza se poderia assassinar um especialista em nível King, ele poderia, no mínimo, fugir. Ele também queria usar 10 pontos em branco para aprender sobre o passado do Nux, mas depois mudou para frente. Ele tinha algumas coisas importantes para fazer agora. Algumas coisas muito importantes. Pensando nisso, Nux brilha antes de entrar no banheiro e tomar um banho longo e relaxante. 30 minutos depois, Nux saiu do banheiro, vestiu suas roupas e começou a andar pela mansão quando de repente seus olhos pousaram em um homem familiar. Ele acelerou a velocidade e gritou. Ei, Joiab, como vai, cara? Joiab, que cuidava da própria vida e andava sem rumo, virou-se para ver quem o chamou de forma tão desrespeitosa. No entanto, assim que seus olhos pousaram em Nux, seu rosto se contraiu. O que é isso, Nux? Ele questionou com uma cara séria. Nada, eu só estava curioso. Normalmente não vejo você andando por aí com muita frequência. Lady Felberta não veio ao escritório hoje por algum motivo, então tive um tempo livre, respondeu Joiba.
Oh, ela não te contou? Ah, ela deve ter esquecido. Ela está comigo e está ocupada agora. Você pode tratar isso como suas férias. Posso saber o que ela está fazendo agora? Joabe questionou. Um pequeno sorriso apareceu no rosto encantador de Nukes enquanto ele murmurava: Fel está descansando. Ela estava cansada depois de trabalhar duro. Os lábios de Joabe se contraíram. Ele não era um tolo. Ele sabia o trabalho duro que ela estava fazendo. Quanto a Nukes chamá-la de Fel, ele já estava acostumado com isso. Porém, ele ainda não conseguia acreditar na transição que viu com seus próprios olhos. De ele lá de F. Felberta, para lá de Fel, para Fel. Esse garoto realmente fez em 2 meses. Ah! Joabe soltou um suspiro cansado. Ele não podia fazer nada sobre isso. Ah! Você realmente mudou lá de Felberta. Ela costumava ser tão diligente antes. Joabe murmurou. Oh, ela é muito diligente, certo? Nukes murmurou. No entanto, só ele sabia o significado subjacente de suas palavras. Ah, a propósito, ouvi alguns assassinos serem atacados ontem. De repente, o rosto de Joabe ficou sério e ele baixou a cabeça. Nukes Lander, estou muito grato a você por salvar Lady Felberta e lidar com aqueles assassinos. Vou me lembrar desse favor em meu coração. Nukes ficou surpreso com sua ação repentina. O relacionamento dele e de Butler Joabe não foi muito harmonioso desde o início, porém, ao vê-lo deixar de lado seu ego e se curvar diante dele, Nukes percebeu quão leal esse homem é. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele murmurava. Butler Joabe, você não precisa se preocupar com isso. Alguém teria que passar pelo meu cadáver se quisesse prejudicar meu Fel. Joabe então levantou a cabeça e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Além disso, Felberta não é tão fraca quanto você pensa que ela é. O sorriso de Joabe se alagou e ele assentiu. Na verdade, ela agora é uma cultivadora de nível avançado. Ela não é nada fraca. Joabe murmurou com um pequeno sorriso no rosto. Seus olhos estavam um pouco úmidos. Ah, Nux, de repente me lembrei de algo. Vou me despedir. Dizendo isso, Joabe foi embora. Visconde Alvey, sua filha encontrou um homem digno dela. Você pode ficar tranquilo agora. Lágrimas escorreram dos olhos do mordomo Joabe ao se lembrar do pai de Felberta, o Visconde Alvey. Joabe estava realmente feliz hoje. Nux não sabia o que se passava na cabeça de Joabe, porém, seu respeito por Joabe aumentou muito após esse incidente. Ele então pegou o livro de habilidades, Caminhada pelo Vento, entrou no jardim e começou a praticar suas habilidades recém-adquiridas. Supreme Arengon System capítulo 110. Estou pronto para isso no Palácio Real do Reino Skifal. Senhorita Eda, onde colocou essas roupas? Uma menina que não deveria ter mais de 12 anos, questionou enquanto carregava uma grande carga de roupas nas mãos. Ah, sim, você pode colocá-los na câmara número 6, provar-se de separação o branco das outras cores, respondeu Eda com um leve sorriso no rosto. Ela geralmente é muito estranha, mas tinha uma queda por essa linda garotinha. Não havia nenhuma história por trás deles nem nada, ela apenas gostava de um pouco da garota. Sim, senhorita Eda. A garotinha assentiu e foi embora. Já está quase na hora. Eda olhou em volta para ver se mais alguém precisava de ajuda, mas tudo parecia bem. Ding-dong. Poucos minutos depois, um sino tocou e um grande sorriso apareceram no rosto de Eda. Finalmente eram 21 horas quando ela estava prestes a se afastar. Alguém parou. Eda, vejo que você está muito ocupado ultimamente, né? Você sempre sai assim que o sinal toca. Um homem rico alto. Ele era Madison Yatli, trabalhando no palácio como servo. Como alguém que está aqui a vida toda, assim como Eda, ele era um pouco próximo dela em relação aos outros. Voz a Madison, você não sabe? Eda tem estado ocupado com outra pessoa hoje em dia. Qual era o nome dele mesmo? Ah, sim, é Brando. Ouvi dizer que ele é chefe de uma empresa mercantil. Um alvo muito bom seu. Eu mesmo digo isso. Antes que Eda pudesse responder, uma voz estridente foi ouvida. Eda se virou e ao ver quem era a mulher suspirou. Edrea Fox. Ela é alguém que está tão de olho em sua posição que até conspirou com a casa de Bannerman e Erwick. Ela é um tipo de mulher extremamente cobiçosa que facilmente fica com ciúmes dos outros. Sim, Edrea, estou conhecendo um homem chamado Brando e, honestamente, não acho porque isso tem a ver com você.
Alguma vez interferi com você usando seu buraco solto para curtir o Yacht Slay? O rosto de Edrea ficou vermelho de raiva, porém, Eda ainda